Não vai ter Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Caralho, você não vai ver do início do ministério Jesus dando esmola para ninguém. Cara, nossa, velho. Galera, só pra você entender, eu sou ateu, tá? Eu sou ateu. Eu tô tendo que explicar Novo Testamento e Jesus para pastor, vagabundo, picareta, que tá com essa mentalidade de coach, que tá só querendo explorar as pessoas ali, né? Botar essa questão de, que eles falam, né? Mentalidade. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast ainda não foi usado para nada, mas a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouco da música cristã, porque para mim, música cristã não é louvor. Louvor é aquilo que você faz para Deus e canta para Deus. Já a música cristã é uma música que você tira de passagens bíblicas para que você se alegre com seus amigos na sua festa de aniversários, no parquinho, na praça, uma tocata em reunião com os amigos, onde você se alegra e mostra seu talento vocal ou musical. Então, não é louvor. Louvor você só canta para Deus. Mas bora lá, porque esse vídeo aqui hoje tá de arrebentar. Porque aonde já se viu um ateu declarado dar uma aula de Bíblia e falar, explicar tudo biblicamente dentro da Bíblia, o que pastores deveriam fazer. Quando esse pastor aí fez essa pregação, eu assisti no Quai, no TikTok, aqui mesmo no YouTube, muita gente fazendo chacota, gozando, xingando, mas não teve um pastor. E quando eu falo pastor, eu estou dizendo os famosos. Tipo, o Malafaia, eu não vi ele fazendo uma pregação sobre esse assunto do que esse pastor falou. Eu não vi Max Feliciano, eu não vi Agenor Duque, eu não vi Valdomiro, enfim, eu não vi o Edir Macedo. Na verdade, eu não vi nenhum refutando o que esse pastor falou. Na verdade, os comentários sobre essa pregação foi mais nos canais de críticas. Mas pastor nenhum refutou. Agora eu pergunto, por quê? Eles não conhecem a Bíblia? Ou eles estão em comunhão com essa pessoa aí, desse pastor? Ou eles estavam fazendo somente política, em vez de uma pregação doutrinando, mentalizando pessoas a pensar politicamente o que eles pensam? Precisou um ateu declarado, dar uma aula bíblica, o que é uma vergonha para qualquer pastor, todos os pastores, é uma vergonha o Antônio fazer um vídeo desse, esclarecedor biblicamente, um ateu, enquanto os cristãos estão de boca aberta e batendo palma para louco dançar, e batendo palma para louco se enriquecer às suas costas, usando o nome de Deus. Mas bora lá ouvir. Fé que explora as pessoas, principalmente os pobres. Eu odeio pobre. Não tem problema ele odiar pobre, eu também odeio o vagabundo picareta da fé que explora as pessoas, principalmente os pobres. Eu vou dizer que Jesus nunca foi pobre. E se te falaram isso, mentiram. Caralho, Jesus nunca foi pobre. Aí ele tá falando que se te falaram isso, mentira. Vamos ver aqui, ó. Lucas capítulo 2, a partir do 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, quem é esse menino aqui? Jesus, né?
foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes que no ventre fosse concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abrir a madre será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Aí vamos ver aqui o que significa isso. Ó. Levítico 12. Mas se em sua mão não houver recursos para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a propiciação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Então, se Jesus, a família de Jesus não fosse pobre, por que eles estavam dando rolinhas ao invés de dar o cordeiro? Me explica aí agora. Aí não consegue, né? Aí complica. Você está vendo? Esse é ateu. Ele mostrou na Bíblia que esse pastor estava errado. Mas aonde é que estão os pastores? Contando dinheiro em dólar, apostando na desgraça do brasileiro, roubando, vendendo a nação. Aonde é que estão? O Antônio, eu já participei de live dele. E realmente ele é um ateu. Mas eu mesmo já disse a ele, Antônio, você é o ateu que conhece muito mais a Bíblia do que muitos pastores. Eu já disse que o Antônio é o maior divulgador do Evangelho. O ateísmo dele é o maior divulgador do Evangelho. Eu já disse a ele em live, pessoalmente. De todas as lives que eu participei, sempre houve respeito, ele nunca desrespeitou. Algum outro convidado foram mais abusivos, mas ele, Antônio, nunca. Tem respeito pela minha pessoa e eu tenho respeito pela pessoa dele. Olha a aula que ele deu. Essa aula eu queria ouvir de um pastor. Mas a verdade é que os pastores, os apóstolos, o engajamento deles é arrancar dinheiro dos fiéis. É andar de carrão, é bater palma e o louco dança. É falar mal do Brasil, a sua própria nação, aonde ele cresceu. E aí, não dá para você usar a Bíblia. Fica um ateu com a Bíblia na mão, dando uma aula. Eu teria, se eu fosse pastor, se eu fosse apóstolo, eu teria vergonha de ouvir isso de um ateu. Isso tinha que passar na boca de uma pessoa, pastor, de um ancião, de um diácono, de um cooperador, enfim, alguém de dentro do Evangelho. Mas a resposta, e uma resposta dentro da Bíblia, veio de um ateu. Bora lá continuar, porque esse negócio vai ficar pior. Mateus 8:20. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí? Aí complica, né? Ele já mostrou por essas passagens bíblicas que Jesus era pobre, sim. Ou seja, aquele pastor já está sendo desmascarado logo no começo. Mas a coisa ainda fica pior. Aí complica, meus coregas. Mas beleza, né? O cara aí, ele sabe mais do que a Bíblia. Vamos lá. Não vai ver Jesus do início do seu ministério ao final dando uma esmola para ninguém. Jesus nunca deu esmola. Caralho, você não vai ver do início do ministério Jesus dando esmola para ninguém. Cara, nossa, velho. Galera, só pra você entender, eu sou ateu, tá? Eu sou ateu. Eu tô tendo que explicar Novo Testamento e Jesus para pastor, vagabundo, picareta, que tá com essa mentalidade de coach,
que está só querendo explorar as pessoas ali, né? Botar essa questão de, que eles falam, né? Mentalidade. Essas coisas aí na cabeça das pessoas para enganar. Vamos ver se isso aí é verdade? Mateus 15, a partir do 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Então eles não estavam ali com recursos, com mantimentos para todo mundo, né? As pessoas ali não estavam com alimentos. Olha só, tudo que eles coletaram foi isso aqui, ó. E Jesus disse-lhes: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7 pães só, para 5.000 pessoas. E uns poucos de peixinhos. Ou seja, cara, para 5.000 pessoas, você ter 7 pães e um punhado de peixe, é porque ali a galera estava pobre, né? Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que se sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Como assim? Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Tá aí. Como assim Jesus nunca deu aos pobres, nunca fez nada? Pelo contrário. Vamos ver aqui uma outra passagem que já era tão comum. Não era para você ouvir isso de um apóstolo? Não era para você ouvir isso aí de um Malafaia? Não era para você ouvir tudo isso aí de um Marco Feliciano? Não era para você ouvir isso de um Agenor Duque? Ou de um Valdomiro? Ou de um Igreja Universal? Ou será que aquelas pessoas, todas que eu acabei de citar o nome, estão em concordância com esse pastor aqui, ó? Será que eles estão em concordância com esse pastor? Agora, precisa um ateu desmascarar esse pastor? Na verdade, eu acho que precisa sim. Tanto é que eu já disse a ele, o Antônio, que eu não quero que ele se converta ao cristianismo, que ele continue ateu, porque ele, como ateu, presta um serviço melhor ao cristianismo de que alguns pastores aí, de que algumas igrejas evangélicas que visivelmente só querem arrecadar e montarem na carcunda de governos. E o que é pior, a maioria está montado, é cavalo, é de outros países, é de outros governos. Esse é o pior de tudo. Eu já disse aqui no meu canal que eu conheci uma pessoa muito caridoso. Essa pessoa era vereador. Eu não vou falar nome aqui porque não interessa. Mas se alguém quiser me chamar aí no WhatsApp, eu falo o nome. Então, essa pessoa muito caridosa tinha sempre o braço estendido para ajudar a dezenas de pessoas que batiam na porta dele. E eu, muito amigo do filho desse vereador, eu tinha uma preocupação. Conhecendo o sistema evangélico que eu participo, que eu sou membro, e eu pensava assim: essa pessoa vai ser podada dentro da igreja para fazer a caridade que ela faz, para estender a mão. Ou seja, eles vão tirar a pessoa do mundo, eles vão tirar a pessoa do mundo de uma proposta de fazer uma pessoa melhor. Só que quando ela entra dentro da igreja, ela se torna pior do que ela era antes, quando ela estava no mundão. E o resultado está aí. E tem um cara aí vendendo, caçando panela velha que está incomodando aqui. Olha, tomara que não saia aí. Isso, que tinha até uma cesta
preparada para dar aos pobres de Jesus e seus discípulos. Vamos acompanhar aqui comigo. João 12, a partir do 4. Você pode ler a partir do 1, tá? Mas aqui para o vídeo pode ser a partir do 4. Então, um de seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ou seja, tinha um unguento que era para você poder limpar o corpo da pessoa que morre, né, etc. E ele estava querendo que vendesse aquilo ali por 300 de dinheiro e ele iria colocar na cesta destinada a quem? Vamos ver aqui, ó. No versículo 6, ó. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Então, olha só, cara, no próprio evangelho tá dizendo que tinha uma bolsa que era destinada, que tinha recursos que era destinada para dar aos pobres. E que inclusive o próprio Judas roubava dessa bolsa para ele. E agora? Como assim que não dava esmola para os pobres? Ou esse pastor, ele é muito mau caráter, pilantra, vagabundo, ou ele nunca leu Bíblia. E aí? A Bíblia está dizendo isso. E tem várias outras passagens corroborando isso, tá? E só para os picaretas da fé não deturparem, vamos continuar aqui, ó. E disse, pois, Jesus, deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Então, o que ele está falando assim? Do unguento, porque ia preparar o corpo dele, né? Lembra lá que elas iam pegar o unguento para poder limpar o corpo de Jesus, chega lá, não encontra ele. Então, esse é o propósito da narrativa em relação a isso. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tende. Então isso daqui, ele não está falando para não ajudar o pobre, tanto que tem a cesta, né? Tanto que se tem a cesta que era para ajudar os pobres, tá? Então só para que eles não deturpem. Tem uma relação profética em relação à morte e ressurreição dele no texto. Jesus mudou a mentalidade das pessoas. Dar esmola patrocina a escravidão. Olha o que esse camarada falou, que Jesus mudou a mentalidade e diz que dar esmola patrocina a escravidão. Olha o que essa pessoa que se diz pastor, apóstolo, coach, ou seja lá o raio que o parta que essa pessoa seja, olha o que ela disse. Agora, presta atenção, biblicamente, o que o Antônio Miranda, ateu, vai mostrar para ele. Ou seja, um ateu está dando uma aula aos crentes, aos cristãos, aos evangélicos, seja lá o nome que for que vocês se dão. Porque lá na Bíblia, os seguidores de Jesus eram apóstolos. Mas hoje, aquele Jesus da Bíblia e esse Jesus que é apresentado aí por esse cidadão não são claramente a mesma pessoa. Claramente eles não são. Aquele da Bíblia é um. O que é pregado nas igrejas evangélicas, principalmente nas igrejas que se dizem neopentecostais, esse Jesus não é o da Bíblia. Porque nada que você aprenda nessas igrejas neopentecostais tem a ver com o ensinamento de Jesus, aquele da Bíblia. Se você começar a ler a Bíblia, ler, reler e entender, a primeira coisa que você faz é cair fora dessas igrejas e ficar com Jesus da Bíblia. Mas é difícil. Mas é difícil. Esse Jesus dessas igrejas neopentecostais, ele está interessado em casa, em mansão na praia. Ele está interessado em carros caríssimos de 1 milhão. Ele está interessado em fazer campanha da prosperidade. Ele tá interessado nessas coisas. E aí vem um ateu puxar a orelha dos evangélicos
puxar a orelha dos evangélicos e ensinar para os evangélicos dentro da Bíblia, onde está escrito, aonde é que esse pastor falou besteira. Eu sou obrigado a ter mais respeito ao Antônio Miranda do que a esses pastor maluco, principalmente esse aí do vídeo. Esse aí, se o povo tivesse vergonha na cara, que não tem, não passava nem na porta de uma espelunca como essa. Porque isso só tem a finalidade de arrancar dinheiro do povo. É uma pirâmide onde ele só ganha. E os que estão lá embaixo, na base da piranha, só carregam pedra e levam o dinheiro para ele. E o povo fica com uma cara comprida de cavalo do faraó. Aquela cara assim, ó, comprida, só pagando. Isso aí não é filho de Deus. Esse pastor não é filho de Deus. Ele é filho de Faraó. Olha o que ele falou, que Jesus mudou a mentalidade, papo de coach, né, que eu expliquei, mudou a mentalidade das pessoas porque dar esmola patrocina a escravidão. Então vamos ler outros versículos bíblicos que refutam esse pastor que até agora eu não sei se ele é picareta, vagabundo, salafrário, desonesto, pilantra, da pior espécie, ou se ele nunca leu Bíblia, né? Vamos lá. Lucas 12:33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Caralho. E aí, pastor? E aí, coach? Que mentalidade é essa que você está falando que Jesus falou? Olha aqui. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Jesus está ensinando justamente o contrário do que você está falando. Aí eu não sei se você está sendo picareta, vagabundo, desonesto, salafrário, manipulador, enganando a sua audiência, se você nunca leu a Bíblia, o Novo Testamento, né? Mateus 19, a partir do 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Isso aqui é o quê? Isso aqui está falando com um homem rico. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Hein, pastor? O que é isso aqui? Pastor ou coach, né? Não sei, eu fico confuso às vezes. Vamos lá. Lucas 14, a partir do 13. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, mas a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Isso aqui é o quê? O que é isso aqui? Não é ele ensinando as pessoas, ao invés de darem dinheiro para vagabundo pilantra da fé, darem dinheiro para pobre, ajudarem os pobres, darem banquete, alimento, etc. para pobre? E aí? E aí, meu colega? Explica para nós. Explica aí. Aí não consegue, né? Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Você está vendo? Você está vendo por que eu disse que eu não quero que ele se converta? Porque se ele se converter, ele vai cair numa dessas valas onde tudo é proibido, menos a doação de grana. Aí se ele se converte, como é que faz? Ele começa a largar, parar de fazer esses vídeos e começa a falar a mesma linguagem, porque se ele se converte, vai para dentro de uma igreja evangélica e expõe tudo que o cidadão que estiver lá na frente falar, fazendo um vídeo desse, você acha que ele permanece lá dentro? Nós temos agora aqui um caso recente aqui, na igreja que eu congrego aqui, de um cidadão que acabou de ser expulso porque disse alguma coisa em que os líderes não concordavam. E tudo que ele falou está escrito na Bíblia, não é no pensamento da pessoa. Pois é, agora você entende por que eu não quero que o Antônio se converta?
Porque ele não se convertendo, nós vamos ter muito mais material bíblico do que se ele se converter. Porque um pastor que prega isso dentro da igreja, o cara, ele é tudo menos de Deus. Ele é tudo menos cristão. Eu não vou nem dizer de Deus, porque Deus é mais Velho Testamento, é aquela coisa do judaísmo lá. E Jesus é cristianismo. Mas aquele pastor é mamonismo, dinheirismo, dolarismo, qualquer coisa, menos cristão. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. E aí, meu corego? E aí, meu corego? Explica para nós aí. Vamos lá no Velho Testamento, Provérbios 19. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. Então até o próprio Deus está sendo condizente com a ajuda com os pobres, cara. Isso aqui está no Velho Testamento, ó, Deuteronômio 15, a partir do 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em alguma das tuas portas, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão. Não lê essa parte aí. Só pode ler a parte que Davi venceu uma guerra num lugar chamado Vale do Sal. Porque aí, quando chega na sexta-feira, você joga um monte de sal grosso dentro da sua igreja e chama as pessoas para passar ali dizendo que ela vai ser vitoriosa. Jesus Cristo para quê? Vamos passar no Vale do Sal. Aí você fica lendo essas coisas aí. Não, tem que fazer uma muralha de papelão dentro da igreja e dizer que Josué vai derrubar a muralha. E você vai passar com pé de pau na mão parecendo um otário, um mané. Mas toda essa campanha do Vale do Sal, toda essa campanha da muralha de Jericó, todas essas campanhas aí, é tudo regada a envelope recheado de dinheiro. E o único que perde é quem faz essa campanha. Porque o coach aí, o pastor, o apóstolo, o bispo, ele só ganha. Ou seja, dá um dedo com mel na sua boca, amarra um balde num capacete na tua cabeça, cheio de mel, e manda você correr atrás. Você nunca vai pegar, a menos que você bata a cara na parede, que aí em curta distância e você consegue. E ele está lá no alto da pirâmide, sentado, lixando a unha e contando dólar. Ah, crentaiada. Ah, crentaiada. Vocês já leram na Bíblia. Vocês já leram na Bíblia que a besta domina a todos, grandes e pequenos. Vocês já leram. O que é que vocês não entendem? Quem vos ensinou a fugir? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Está aí. Até no Velho Testamento. Provérbio 22. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. E aí? A Bíblia está errada e o pastor coach que está certo? Aí complica. Trabalho, tanto constrangimento. Se ele colocasse essa energia, essa força, num trabalho, num ambiente de mudança de mentalidade, deixa eu falar para você. Ao invés da esmola, traz a pessoa para imersão 3 dias aqui, você vai ver, vai mudar a vida dela. Ah, a intenção dele.
Ele está indo contra Jesus, contra a Bíblia inteira. A intenção dele é você trazer a pessoa para a imersão. Você está entendendo? Aí eu fico me perguntando, por que ele quer que você leve a pessoa para lá? Será que é para a pessoa ficar doutrinada, fazer empréstimo com o banco, com a agiota, pegar emprestado com o vizinho, com o parente, se endividar até o ponto dela dar todo o dinheiro e o recurso até que ela não tem, que ela está tendo que pegar emprestado, para picareta da fé vagabundo? E aí? Para fazer ali a lavagem cerebral da pessoa? Ah, traz aqui para imersão. Traz para imersão ao invés de você dar pro pobre. Pega seu dinheiro e dá para mim. Aí é totalmente contrário o que está na Bíblia, tá? Totalmente contrário o que Jesus falou. Você que é crente, que segue pastores, líderes que nesse aqui, saiba de uma coisa. A única pessoa que está se beneficiando é esses picareta aí, tá? Pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, Velho Testamento e lê para ele essas passagens aí. Fala para ele assim, ó, Jesus falou, vá, vende tudo que tens e dê aos pobres. Você vai fazer isso, pastor? Pastor, Jesus falou, não acumuleis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntais tesouro no céu. Você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Pergunta para ele se ele vai fazer isso. Bem, eu vou ficando por aqui. Já chegou a 30 minutos o vídeo. Eu não gosto que fica muito grande o vídeo, porque pessoas não assistem coisas muito grandes, a não ser que tenha pancadaria, desgraça, e aí a pessoa assiste até 5 horas. Mas se tiver só um blá blá blá, a pessoa logo não assiste. Pois é, esse vídeo, logicamente, eu peguei no canal do Antônio Miranda. Logicamente, você já sabe que ele é ateu, mas o ateu deu uma aula a qualquer pastor, apóstolo, bispo. Se eu fosse pastor, apóstolo ou bispo, eu ficaria envergonhado de um ateu ter postado um vídeo com essa qualidade e com esses ensinamentos. Aliás, o ateu ensinou os cristãos a se defenderem de pessoas como esse picareta da fé aí. Porque se você continuar vendo esse vídeo, na verdade ele vai chegar na política. Entendeu? Na verdade era isso. É arrancar dinheiro, fazer com que a pessoa pense politicamente o que ele pensa e fazer de você um idiota por completo. Mas você não é cristão? Mas você não é livre? Pô, se você é livre, se você como cristão, se Jesus Cristo tornou você livre, por que é que você vai se prender nessas espeluncas? Eu não estou dizendo para você que você não tenha que frequentar algum tipo de igreja. Você pode até frequentar, mas se deixar levar pelas conversas fiadas e políticas, é isso que você não pode admitir. Você é livre. O seu dono é Jesus Cristo. Você é livre. Você não é um escravo. Mas o que é pior é que a maioria dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos, ele era escravo do pecado lá no mundo, ficava preso a bebidas, a prostituição, enfim, presos a tantas coisas que prende o homem ali, que escraviza. Mas quando ele vai para a igreja evangélica, chega lá, essas igrejas evangélicas acabam escravizando a pessoa de um outro modo, ditando regras a eles, como o próprio Jesus falou, que tornou você livre. Você é livre. Mas algumas igrejas faz com que a pessoa se torne pior do que ela era antes de ela conhecer o Evangelho. Aí nós somos obrigado a assistir aqui o vídeo do Antônio, dando uma lição de moral em todos os pastores, apóstolos, bispos e até cristãos. E aí eu vou querer que o Antônio se converta a algum tipo de evangelho, em alguma igreja, que Deus permita que ele continue sempre ateu.
Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. O podcast ainda não funcionou. Agora, a Rádio Web Xixová, essa sim, tá todo vapor aqui, ó. É só você digitar no Google, digita no Google aí, Rádio Web Xixová. Opa. Você digita no Google, Rádio Web Xixová, e o Google vai te levar direto ao site da rádio. Ou então você venha, pode instalar no celular aqui, ó. Tá aqui, ó, Rádio Web Xixová. Logicamente que eu não vou deixar colocar o som aqui. E você pode ter no teu celular. Eu mando o WhatsApp para você via WhatsApp. Vou mandar para o Antônio Miranda aqui, para ele já ter acesso à Rádio Web Xixová. Na Rádio Web Xixová eu toco flashback, tá? É flashback. Então, se você não gosta, não vá lá. Mas eu toco também um pouco da música cristã. Para mim, a música cristã, ela não é louvor. A música cristã é só para agradar aquele crente, aquele cristão, aquele evangélico que gostava de funk, de rap, de hip hop, de música clássica, de bolero, que gostava do Pink Floyd. E aí ele vai ter o Pink Floyd gospel. Então a música cristã é isso aí. Para ele não ser acusado, ele está ouvindo o Pink Floyd. Mas se ele vir na minha rádio aqui, ele vai ouvir o Pink Floyd. Fiquem com Deus. Se é que esse pastor aí é de Deus.